Abramos agora a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13, e leiamos a parte final do capítulo. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Gênesis 13, de 14 a 18. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Já oramos pedindo iluminação e vamos então já direto para a exposição do texto que nós temos diante de nós. A mensagem anterior, nós vimos o retorno de Abrão e sua família para a terra de Canaã, depois daquela experiência desastrosa lá na terra do Egito. E vimos que tanto ele como seu sobrinho Ló, que o acompanhava desde Ur dos Caldeus, haviam se tornado muito ricos, e eles tinham muito gado, tinha muita gente com eles. E a carência que havia em Canaã de pasto e de água, lembrem que a razão que ele foi para o Egito era exatamente que tinha uma sede na terra, uma seca que produzia fome e seca e falta de pasto e dificuldades para quem vivia da criação de rebanhos, como era o caso deles, que eram peregrinos. E aí isso levou a uma crise, começaram a brigar os pastores de ambos, uma vez que eles tinham seus rebanhos à parte, separados e distintos. E a briga deve ter sido por conta de pasto e de água para os rebanhos respectivos. Então, Abrão, querendo evitar uma crise entre ele e seu sobrinho e entre os seus subordinados, ele deu a primeira escolha a Ló, em termos de escolher qualquer parte da terra que apetecesse a Ló. E Ló, então, levantou os olhos, diz aí o texto, e ele olhou para a planície do Jordão, região muito fértil e irrigada, com várias cidades prósperas ali, tanto do lado oeste quanto do lado leste. E Ló escolhe ir para lá com sua família e todos os bens, sem levar em consideração que os moradores daquela cidade ou daquelas cidades, particularmente Sodoma, eles tinham a reputação de serem grandes pecadores diante de Deus e de viverem uma vida de imoralidade. A escolha que Ló fez traria consequências, ou vai trazer consequências mais tarde. A primeira delas nós veremos no capítulo 14, que é o tema da nossa próxima exposição. Mas hoje nós vamos ver o que aconteceu com Abrão quando Ló se apartou dele. A renovação que Deus faz das promessas e da obediência, mais uma vez, que Abrão presta a Deus. Nosso objetivo nessa noite é que, através dessa exposição, Deus renove a nossa confiança, Ele, mais uma vez, nos ajude a ver que nós andamos por fé e não pelo que vemos, e que é por essa fé que nós nos apropriamos daquilo que Ele tem prometido tão claramente na Sua palavra. Em primeiro lugar, então, Deus renova a promessa da terra a Abrão depois que Ló se separa dele, versos 14 e 15. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Deus falou com Abrão provavelmente naquele mesmo lugar onde Abrão disse a Ló: olhe a terra, ela está toda diante de você, você escolha para onde você quer ir. E é provavelmente um platô na região montanhosa entre Betel e Ai, de onde dá para ver toda a terra. Somente de lá é que Abrão poderia contemplar a terra em todas as suas direções. Já era a terceira vez, desde que nós começamos o capítulo 12, com a história de Abrão, é a terceira vez que Deus fala com Abrão. E já
devem ter decorridos aí alguns anos desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, o que mostra que Deus não falava com ele todo dia. Deus não aparecia a Abrão todo dia, como muitos gostariam, não é? Muitos gostariam de viver uma experiência perpétua de sonhos, visões e revelações. Mas o nosso patriarca aqui, eleito por Deus para ser o herdeiro das promessas, em anos ele teve, há uma terceira vez que Deus aparece a ele aqui. Ele já tinha saído de Ur, passou um tempo em Harã, de Harã ele desceu para Siquém, de Siquém ele foi para o Egito, do Egito ele volta para Betel. Muito tempo tinha se passado e agora pela terceira vez Deus aparece a ele e fala. Nós não sabemos como Deus falava com Abrão. Podia ser uma voz do céu, podia ser numa visão, num sonho de noite. O livro de Hebreus diz que Deus antigamente falou aos nossos pais de muitas maneiras, e inclusive através de profetas. Não sabemos especificamente de que maneira Deus falou com Abrão, mas que falou, de fato falou. E quando falou, lhe trouxe pela terceira vez promessa de terra e descendência. A primeira vez que Deus falou sobre dar a Abrão uma terra e descendência foi quando apareceu a ele lá em Ur dos Caldeus. E lá, naquele caso, a visão e a promessa focava mais na pessoa de Abrão. Farei de ti uma grande nação, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou abençoar quem te abençoar, vou maldizer quem te amaldiçoar, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, essa primeira aparição de Deus, essa primeira promessa focava muito na pessoa de Abrão. A segunda vez que Deus apareceu a Abrão foi quando ele entrou na terra e chegou até a região de Siquém. Está aí no verso 6 do capítulo 12. Abrão atravessou toda a terra até Siquém e no verso 7 Deus apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. É a segunda vez que Deus apareceu e também a segunda vez em que Deus fala de terra e Deus fala de descendência. A diferença aqui, nessa terceira vez, onde Deus também fala de terra e descendência, é que Deus agora expande um pouco mais a promessa. Ele dá mais detalhes a Abrão daquilo que ele tem planejado para o seu servo. É significativo que o texto registra que Deus só fez isso depois que Ló se apartou dele. Fica muito claro, né? Aí, já, no verso: o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele. Parece que a intenção do autor de Moisés é dizer que tem alguma coisa dessa fala de Deus que está relacionada com o fato de que que Ló se apartou de Abrão. E a gente pode pensar em três coisas. Primeiro, Deus queria confortar o seu servo que agora estaria solitário, depois que o único parente que lhe restava tinha se apartado dele. Deus então aparece e diz: não se preocupa, você vai ter uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Deus queria confortar Abrão. Ou Deus queria confirmar a separação que tinha acontecido. Porque desde o começo era o que Deus tinha dito: sai da tua terra e da tua parentela. Só que Ló veio como um penduricalho, né? Veio acompanhando e era parentela. Era parentela, mas agora finalmente Abrão está só. A parentela, ele tinha se apartado dela completamente, desde que Ló vai embora com todos os seus bens para morar lá para as bandas de Sodoma. Então, essa aparição de Deus a Abrão, depois que Ló se apartou dele, é como que para dizer: agora eu posso revelar a você meu plano completo, porque agora você cumpriu o que faltava naquilo que eu lhe disse, né? Se apartar completamente da sua parentela. Ou Deus ainda queria reafirmar a Abraão que a terra toda ia ser dele, porque Abrão tinha acabado de dar a Ló a melhor parte da terra. Não foi isso que vimos na última mensagem? Abrão disse a Ló: a terra está aí na tua frente, escolhe o que você quiser. E os olhinhos de Ló chegam a brilhar quando ele olhou para o Vale do Jordão, uma campina belíssima, com cidades prósperas, muito bem irrigada. Era a melhor parte de Canaã. E agora ele estava morando lá. E o que Deus tinha prometido de que daria a terra para Abrão? Deus então aparece e diz: olhe para todo lugar, eu vou te dar a terra completa. Não fique impressionado que Ló está morando lá, porque um dia essa terra vai ser sua. Toda ela, inclusive a parte onde o seu sobrinho está morando também. E aí então,
por alguma dessas razões, ou talvez pelas 3 razões que eu mencionei: conforto, confirmação e reafirmação da posse plena da terra. Depois disso, Deus renova a promessa da terra com mais detalhes para o seu servo. E ele revela, primeiro, a extensão da terra. Ele manda que Abrão, de onde ele está, olhe em todas as direções, até onde a vista alcançava. Como eu já disse, provavelmente estavam num platô daquela região montanhosa, de onde se podia observar toda a terra. E aqui há um contraste, parece intencional, entre o que Deus está dizendo a Abrão aqui, no verso 14, erga os olhos e olhe, com o que aconteceu no verso 10, Ló ergueu os olhos e viu. Parece que há um contraste aqui. Ló ergue os olhos e ele olha e escolhe segundo os desejos do seu coração. Mas agora é Deus que diz a Abrão: você olhe o que é que eu vou dar a você. A escolha de Ló acabou trazendo consequências graves para ele, como nós veremos. Mas aqui a ordem de Deus libera a terra para Abrão. Olhe e o que você enxergar é isso que eu vou dar para você. E de lá de Betel, daquele ponto elevado, Abrão podia ver ao norte os montes que separam a Judéia de Samaria, a encosta montanhosa que fazia essa separação. Olhando para o sul, ele podia ver as terras até o lado de Hebrom, que mais tarde vai ser o local onde ele vai fazer como uma espécie de sede ou residência. Olhando para o leste, para a direita, para o oriente, ele vai ver as campinas do Jordão, que era para onde Ló tinha ido. E olhando para a esquerda, para o oeste, ele vai olhar na direção do mar Mediterrâneo até chegar na costa, que era a terra dos filisteus. E Deus diz: é isso que eu vou dar para você. Até agora, Deus não tinha falado da extensão da terra, né? Agora, pela primeira vez, na terceira vez, a extensão da terra é dada. O que significa que nem sempre, a gente pode tirar uma lição, nem sempre Deus revela tudo para nós de uma vez. Ele vira uma página por vez do livro da nossa vida. Eu sei que a gente já queria ir para o epílogo, não é? A gente queria já saber como é que isso vai acabar, né? Como é que essa situação vai terminar. A gente queria fazer isso, mas ele vai mostrando aos pouquinhos, né? Primeiro, Abrão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Depois ele, quando chega na terra, diz: olha, isso aqui eu vou te dar. E agora, pela terceira vez, diz: olha os limites da terra. É tudo isso aqui. É assim que Deus age conosco. E a ansiedade é quando a gente quer agora o que Deus não prometeu para hoje. A gente quer resolver hoje aquilo que Deus está resolvendo devagar. O relógio de Deus não faz tic-tac na mesma velocidade do nosso. A gente quer tudo para ontem. E Deus tem um propósito com a espera. Deus tem um propósito com o tempo que passa, para despertar em nós dependência dEle, despertar em nós a apreciação pelas coisas eternas e nos ensinar a paciência e outras virtudes que estão relacionadas com promessas demoradas. Mas, finalmente, Deus revela para ele a extensão de toda a terra. A segunda coisa que Deus lhe revela também, que não tinha sido dita antes, é que ele vai dar aquela terra, em toda aquela extensão, Abrão e seus descendentes para sempre. Para sempre. A palavra para sempre não tinha aparecido ainda em todas as vezes que aparecia, ou em todas as vezes que a promessa é mencionada. Em outras palavras, essa vai ser a posse perpétua dos teus descendentes. Canaã será a posse perpétua dos teus descendentes, Abrão. Sobre isso nós veremos mais adiante aqui, quando chegarmos nas aplicações do sermão. Esse momento aqui é referido por Estevão, o primeiro mártir cristão, no sermão que ele prega e que está registrado no livro de Atos, capítulo 7, no verso 5, ele diz assim: na terra, Deus não deu a Abraão herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Esse momento aqui é reconhecido lá por Estevão, quando ele está pregando o Evangelho diante dos descendentes de Abrão, séculos e séculos depois. A segunda parte da promessa que Deus faz a Abrão é com respeito à sua descendência. Quando Deus o chamou, Deus já tinha falado disso, está aí
no capítulo 12, verso 1, farei de ti uma grande nação. Foi quando Deus apareceu lá em Ur dos Caldeus, onde Abrão morava. E quando Deus mandou que ele saísse lá da sua terra. Deus disse, vou fazer de você uma grande nação. A segunda vez foi também na segunda aparição. Aí no capítulo 12, verso 7, Deus disse para Abrão, vou dar essa terra aos teus descendentes. Abrão não tinha filhos. Quando ele saiu de Ur, ele tinha 75 anos, talvez ele já tivesse aqui uns 85. Estava avançando em idade. E Sarai, sua mulher, permanecia estéril, era estéril e permanecia estéril. E Deus volta com a promessa, que é um desafio para a fé de Abrão. E dessa feita, o desafio é maior, porque Deus lhe diz o seguinte, que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da areia, que é impossível de contar. Verso 16 do capítulo 13. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Abrão teria filhos. E não somente isso, ele teria muitos filhos, e esses filhos teriam muitos filhos, a ponto de que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da areia. Seriam numerosos o suficiente para ocupar toda aquela terra que ele tinha acabado de ver, norte, sul, leste e oeste. Ele teria filhos suficientes para morar na terra e serem prósperos nela. Aqui, Deus, mais adiante, aliás, Deus vai usar uma outra analogia para falar sobre quão numerosa seria a descendência de Abrão. E essa é mais conhecida, é quando Deus manda que ele conte as estrelas do céu. Ele diz, assim será a tua descendência. Isso está em Gênesis capítulo 15. Deus agora compara, Deus lá vai comparar a descendência de Abrão com as estrelas do céu. Aqui ele compara com os grãos de areia que existe no pó da terra. E a gente pergunta como é que pode ser isso. Bem, nós lembramos que isso é uma figura de linguagem chamada de hipérbole, cujo objetivo é exagerar o tamanho ou a dimensão de alguma coisa para mostrar a sua importância, ou qualquer outro objetivo literário. Hipérboles são muito comuns na Bíblia. E aqui nós temos uma delas, não é? A tua descendência será tão numerosa. Por mais filhos que eles tivessem, nunca ia dar a quantidade que tem de areia nas praias desse mundo, não é? Mas o alvo, como eu disse, é destacar a fidelidade de Deus e o poder de Deus, de um homem velho, casado com uma mulher estéril, ele tirar uma multidão tão grande quanto os grãos de areia que existem na terra. Essas analogias, então, destacam o poder de Deus. E também é bom lembrar que existem os descendentes espirituais de Abrão, que somos nós. Então já ajuda, né, a compor o número, não só os judeus, né, filhos biológicos descendentes biológicos de Abrão, mas os descendentes espirituais, e nós somos milhões e milhões e milhões deles. Deus agora, em terceiro lugar, verso 17, ordena que Abrão percorra a terra. Esse ponto é bastante significativo. Deus agora, depois de ter feito essas promessas, ele dá essa ordem que nós lemos aí, verso 17, levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Depois que Abrão voltou para a terra prometida lá do Egito, ele foi acampando até chegar em Betel, onde ele estava agora, entre Betel e Ai, naquela região montanhosa. Mas Deus diz, não, nem se estabeleça aí, porque você vai andar, você é peregrino, eu chamei você para peregrinar na terra, e peregrino você vai ser. E Deus deseja que ele agora percorra toda aquela terra, e diz aqui, no seu comprimento e na sua largura, de norte a sul, de leste a oeste. Essa é a missão que Deus dá a Abrão. A razão que é dada no verso 17 é, porque eu a darei a você. E a gente fica perguntando o que é que tem uma coisa a ver com a outra, não é? A resposta é lembrarmos que essa peregrinação na terra significava a sua posse simbólica dela, especialmente pelo fato de que quando Abraão acampava num lugar, ele construía um altar, como que para demarcar
que aquilo ali era terra santa, terra que foi dada pelo Altíssimo, o Deus a quem ele servia. A arqueologia e a história antiga nos ajudam a entender isso. Era costume naquela época que quando alguém ia tomar posse de algum lote de terra, alguma cidade, que fazia um circuito ao redor. Por exemplo, no Egito, quando um faraó novo era entronizado, ele fazia o chamado circuito do muro ao redor da cidade fortificada que era a capital da dinastia. Então, ele primeiro fazia o circuito do muro, muito parecido com o que aconteceu ou que vai acontecer lá em Jericó. Não é isso? Quando Deus manda que os israelitas cerquem a cidade durante 7 dias, e depois a cidade seria deles. Então, isso fazia parte do costume do Antigo Oriente, de que pessoas, antes de entrar na posse de uma propriedade, faziam esse circuito, essa andança ao redor, como era costume no Egito. E eu tenho também uma outra citação aqui, em um poema em ugarítico, datado de 1.300 anos antes de Cristo, idade do bronze mais ou menos, 2.000 a 1.500 anos antes de Cristo, que é o tempo dos patriarcas, onde o deus Baal percorreu 77 e depois 88 cidades para garantir o seu domínio sobre os seres humanos. Então isso é uma coisa muito do Antigo Oriente. Deus diz, olha a terra e agora percorra toda ela, porque eu vou dar essa terra a você. Então era simbólica aquela peregrinação. Significava que Abrão deveria tomar posse daquela terra pela fé, porque, como disse Estevão, Deus não deu nenhum pé de terra para Abrão, Ele morreu na promessa. Quem herdou foram seus descendentes, mas o próprio Abrão, ele não tinha nada a não ser uma propriedade que ele comprou ali perto de Hebrom, onde ele sepultou Sarai e mais tarde ele seria sepultado, e Isaque também. E fora aquela propriedade, um cemitério particular que ele comprou, ele não teve nada na terra. Então, ao percorrer a terra, ele estava tomando posse dela pela fé, porque isso era alguma coisa que ele estava recebendo para os seus descendentes. E aquela andança dele seria uma referência simbólica para os seus descendentes, de que a terra era deles, já que o seu antepassado, Abrão, havia peregrinado por ela. Assim, Abrão viveu na terra, armando tendas, construindo altares, como que para marcar a sua propriedade. É o que ele faz aí no verso 18. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Ele desarma o seu acampamento em Betel e viaja para o sul de Canaã. É bom lembrar o quanto isso era difícil. Estamos falando aqui de 300 a 400, umas 500 pessoas pelo menos. Só homens armados eram 318, como a gente vai ver no capítulo 14. Então aqui nós estamos falando de 500 pessoas, pelo menos, 500, 600 pessoas, fora animais, fora tenda para levar. Então, de fato, era uma logística muito complicada, mas Deus disse para Abraão, você não vai parar, você vai ser peregrino nessa terra, vá se mudando, percorra toda a terra, tome posse dela espiritualmente pela fé, porque um dia ela vai ser sua. Abraão obedece a Deus e ele vai morar, diz aí o verso 18, nos carvalhais de Manre. Era uma plantação de carvalhos que ficava ao sul de Hebrom, ao norte de Hebrom, Esse Manre é provavelmente um amorreu que vai aparecer no capítulo 14, aliás, vai aparecer mais adiante, e que se torna aliado de Abrão. Então, ele era uma pessoa de grande poder e autoridade e que tinha esse bosque de carvalhos, que é o local que Abrão escolhe para assentar-se ali com os seus, com tudo o que ele tem. Provavelmente adquiriu os direitos ou fez um acordo com o Manre, que era um amorreu daquela região, para que ele pudesse ficar ali, porque não era fácil, Eram 600 pessoas chegando assim. Então, era preciso aí ter alguma permissão para que ele ficasse ali naquela terra que foi dada por esse que mais tarde se tornaria um aliado de Abrão.
E Hebrom, que é a cidade próxima onde Abrão vai morar, a gente tem informações aí da arqueologia que nessa época, ela era a capital de um reino cananita muito forte, e que é exatamente durante o tempo dos patriarcas. É a arqueologia só confirmando o que diz a palavra de Deus. Quando Abrão chega ali, diz o final do verso 18, ele edifica um altar ao Senhor, provavelmente de terra batida, junto com algumas pedras. O altar não era para servir de referência, não era um monumento, mas era um local de sacrifícios. Era um local de sacrifício, porque desde o Jardim do Éden, Deus já tinha deixado claro que a sua descendência, a descendência santa, de onde viria a semente da mulher, deveria adorá-lo através do sacrifício de animais. E o sacrifício de Abel foi aceito exatamente por isso, porque ele trouxe animais que sacrificou em oferta ao nosso Deus. E o altar era erigido para isso, para oferecer a Deus animais mortos, animais que eram mortos ali, como Deus havia manifestado e revelado a sua vontade. E provavelmente Abrão, ele não somente oferecia sacrifícios, mas ele pregava. Abrão era profeta, ele vai ser chamado de profeta aqui mais adiante, no livro de Gênesis, no episódio com o rei Abimeleque. Quando Deus diz para Abimeleque, entrega a mulher de volta a ele, porque ele vai orar por ti, porque ele é profeta. Então Abrão não somente era o líder, mas ele era o líder espiritual daquelas 500 pessoas. Nesses altares, quando ele construía altares, ele invocava o nome de Deus em oração, ele oferecia sacrifícios e ele pregava a palavra de Deus, falava das promessas de Deus, como Deus o tirou lá de Ur dos Caldeus. Em cumprimento, ele fala da promessa de Gênesis 3, capítulo 15, tudo aquilo que ficou preservado nessa linhagem que a gente vem estudando na primeira parte do livro de Gênesis, que a gente chamou da linhagem dos setitas, que vem de Sete, que substituiu Abel. Então, Abrão era esse grande pregador que invocava o nome de Deus e oferecia sacrifícios diante ali dos amorreus, diante daqueles povos cananeus, manifestando sua fé no Deus verdadeiro, face à grande idolatria e dos deuses estranhos que havia em Canaã. Pela fé, ele vive ali, pela fé, ele serve ao nosso Deus. O que é que Moisés queria ensinar, queridos, aos israelitas? Quando ele escreve traz essas informações, né, que a gente lê assim e a gente diz, ué, né? Por quê, né? Parece uma coisa tão seca ou tão sem muita novidade, mas na verdade tem ensinos preciosos aqui, como espero já ter demonstrado. Primeiro, Moisés queria mostrar aos israelitas que a terra que eles iam conquistar pertencia a eles por direito divino. Deus havia dado ao patriarca Abrão, e agora os seus descendentes estavam prestes a passar o rio Jordão e tomar posse daquela terra, posse que Abrão já havia tomado pela fé quando percorreu a terra e ergueu altares na terra, como que para dizer, essa terra é terra santa, é desse Deus que nós invocamos nesses altares, o Deus que é o Deus da promessa. Por isso, os filhos de Israel, eles deveriam se animar, se encorajar a atravessar o Jordão e conquistar a terra, o que envolveria guerras e batalhas, mas eles deveriam confiar que Deus cumpriria a sua promessa. Da mesma forma, queridos, o nosso Salvador, filho de Abrão, ele já andou por essa terra. Ele, sendo Deus, ele se fez um de nós. Ele edificou um altar lá no Calvário, onde ele se entregou a si mesmo, ofereceu o sacrifício de si próprio e ressuscitou vitorioso. E Deus lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, nós tomamos posse pela fé da terra de Canaã, a Jerusalém celestial, a vida eterna, o novo céu e a nova terra que nos estão prometidos por Deus. Nós tomamos posse pela fé, porque ainda aguardamos. Nós vivemos na mesma expectativa que Abrão vivia, se você não percebeu o paralelo e a analogia. Deus disse, essa terra é tua, toma posse, anda nela, vive pela fé, aguardando o momento da promessa.
É assim que nós vivemos nesse mundo. Deus dizendo, esse mundo é teu, você é meu herdeiro em Cristo Jesus. Você vai viver no novo céu e na nova terra que eu vou fazer aqui. Ande nessa terra, viva nela e me adore pela fé, porque um dia isso tudo vai ser seu. Vocês percebem a analogia? É por isso que a Bíblia diz que os que creem em Cristo, eles são crentes como o crente Abraão. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão e andamos pela fé, esperando que Deus nos traga dias de bênção e refrigério com o cumprimento das promessas. Segunda lição que penso Moisés queria passar para os israelitas é que eles eram aquela descendência numerosa como o pó da terra que Deus havia prometido a Abraão. 450 anos antes, eles eram um grupo de 75 pessoas, quando Abrão entrou na terra do Egito para peregrinar ali, a convite do seu filho José. Mas agora era uma multidão de milhares e milhares e milhares de pessoas prestes a cruzar o rio Jordão. Como Deus tinha sido fiel à sua promessa. Nós, queridos, somos os descendentes espirituais de Abrão. Veja a visão do apóstolo João, no Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 10. Olhei, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Está vendo o paralelo? Deus disse a Abrão, ninguém vai poder contar os teus filhos de tão numerosos. Se alguém puder contar os grãos de areia da terra, aí ele vai poder contar os teus descendentes. E aqui João usa essa mesma linguagem. Eu vi uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós aqui, algumas são também bem doutrinárias. Primeiro, eu queria trazer uma aplicação aqui para aqueles queridos que creem que a promessa que Deus fez a Abrão de dar uma terra aos seus descendentes ainda falta ser cumprida. Especialmente os queridos irmãos que vêm de um pano de fundo de outras denominações, ou de um pano de fundo de denominações não reformadas, eles foram ensinados isso, de que a promessa da terra ainda não foi cumprida. Deus prometeu dar uma terra a Abrão e aos seus descendentes, mas isso aí falta cumprir, e que isso vai se cumprir no milênio terreno, quando Deus então der a Israel toda a terra conforme ele havia prometido. A verdade é que, como nós entendemos, Deus já cumpriu plenamente a promessa que ele fez a Abrão. Deixe-me ler algumas passagens para vocês. No livro de Josué, capítulo 21, de 43 a 45, depois da conquista da terra, o autor do livro de Josué diz assim, dessa maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais, e eles tomaram posse dela e habitaram nela. Josué, capítulo 21, verso 43, se você quiser conferir depois. Ou ainda, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 21. O povo de Judá e de Israel eram tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Fica claro a referência. Está dizendo que Deus cumpriu o que tinha dito. Neemias, capítulo 9, verso 8, a oração de Neemias diante de Deus, confessando os pecados do povo de Israel. Ele diz assim no final do verso 8, tu cumpriste as tuas... verso 8, achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, está falando de Abrão, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Então, pelo menos 3, eu poderia adicionar mais passagens do próprio Antigo Testamento, onde é dito que Deus cumpriu já a promessa da terra. Portanto, não resta promessa a Israel para ser cumprida em termos da terra, porque Deus já cumpriu toda essa promessa. Além do mais, não tem nenhuma referência no Novo Testamento, nenhuma que fala a respeito de uma posse posterior da terra por parte da nação de Israel. Deus já cumpriu plenamente tudo aquilo que prometeu a Abrão.
Então, a segunda palavra para aqueles queridos, que geralmente é o mesmo grupo, que acham que a promessa da terra era para sempre. E, de fato, nós lemos que Deus disse, darei essa terra para sempre. O para sempre de Deus é sempre para sempre dentro do propósito dele. O fato de que Deus disse, eu vou dar essa terra para sempre aos seus descendentes, por exemplo, não impediu que as 10 tribos fossem expulsas de lá e que nunca mais voltaram. 10 tribos estão perdidas, foram expulsas aí cerca de 500 anos antes de Cristo, através da invasão do rei da Síria, e elas nunca mais voltaram para a terra prometida. Depois, Judá e a meia tribo de Benjamim foram expulsos também, e eles é que voltaram, né? E depois, há cerca de 2000 anos atrás, meados do século I, mais especificamente no ano 70, os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo e expulsaram os judeus da terra. Só voltaram em 1947, 2000 anos fora da terra. Então, para sempre, dentro dos propósitos de Deus. Dentro dos propósitos de Deus. Nós cremos que o direito que Israel tem à terra hoje é o mesmo direito que nós brasileiros temos. Não pode mais reivindicar direito divino, uma vez que Deus tirou o reino da nação e passou a um povo que deu o respectivo fruto. Eu estou citando aqui a parábola que Jesus contou dos lavradores, de um homem que arrendou sua terra a lavradores que sistematicamente mataram todos os que foram enviados para colher os frutos. Finalmente o homem manda seu filho e os lavradores matam do mesmo jeito. E então o dono da terra vem com um exército e aniquila aqueles lavradores maus. E aí os judeus entenderam que Jesus estava falando deles. E Jesus disse, o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Está se referindo aos judeus e gentios crentes, a um povo espiritual, que é a igreja agora. Nós somos o Israel de Deus, nós somos o verdadeiro Israel, o remanescente fiel que é falado pelos profetas desde o Antigo Testamento, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Nós que somos gentios de todas as línguas, povos, tribos e nação, conforme a visão do apóstolo João. Quando um judeu se converte, ele é meu irmão em Cristo Jesus, ele vai ser salvo não é porque é judeu, mas porque ele crê como eu creio. Não tem um privilégio especial nesse sentido. E a última aplicação, a última aplicação que eu quero fazer, é uma palavra para nós que estamos aflitos, abatidos, desanimados com as intempéries da vida, as vicissitudes, provações, tribulações, Covid, pandemia acentuou isso para muitos em diversos sentidos. Queridos, como Abrão, nós vivemos pela fé, contemplando as promessas e aguardando a vinda do Senhor Jesus, quando Ele vai nos introduzir na Canaã celestial para todo sempre. Aguardamos a ressurreição dos mortos, quando Ele vai nos livrar do nosso corpo de humilhação e vai nos dar um corpo perfeito, um corpo imortal, quando Ele criará novos céus e terra, a Canaã espiritual, a Jerusalém espiritual, onde estaremos com o nosso Senhor Jesus e com os nossos irmãos, inclusive com Abraão, lá na glória para todo sempre. Portanto, animem o coração de vocês no meio de todos esses sofrimentos. Confiem no nosso Deus, façam o que lhe agrada, abandonem todo o caminho mau, sigam ao Senhor Jesus e encontrem consolo pleno nas suas promessas. Amém?